Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo essa aula. Hoje eu vou fazer a correção da avaliação, tá bom? E vai ter o início, né, a aula sobre frações. Vou falar um pouquinho sobre frações, tá bom? Então vamos lá, né? Na questão número 1 diz o seguinte: a diretora de uma escola irá dividir 495 livros em 5 prateleiras. Quantos livros ela irá colocar em cada prateleira? Então é só uma divisão, né? Divide 495 para 5. 49 dividido para 5 é 9. 9 vezes 5, 45. Você subtrai aqui, vai dar 4. Baixa lá o 5. Baixa o 5, fica 45, claro, né? 45 dividido para 5 é novamente 9. A resposta aí, 99 livros em cada uma das prateleiras. Vamos para a questão número 2, que diz o seguinte: qual o valor da divisão? É só fazer a divisãozinha, 23.848 para 8. Né? 8 vezes 2, 16. Subtrai vai dar 7. Baixa o 8. 78 dividido para 8 dá 9. 9 vezes 8 dá 72. Subtrai vai dar 6. Baixa o 4. 64 dividido para 8 é 8. 8 vezes 8, 64. Subtrai dá 0. E baixa lá o 8, né? O último número a ser baixado. E 8 dividido para 8 é 1. Temos aí a resposta 2.981. Questão número 3 pede outra divisão. 23.848 dividido para 7. Ele não quer saber quanto que é o valor da divisão. Ele quer saber qual é o resto, né? Você vai dividindo, 3 vezes 7, 21, subtrai dá 2, baixa 8, 28 para 7 vai dar 4, 4 vezes 7, 28, subtrai vai dar 0, baixou o 4, não dá para dividir, então acrescenta 0 no quociente, já está aqui, ó. Aí baixa o próximo, 48, né? 48 dividido para 7 vai dar 6, porque 6 vezes 7 é 42, e a resposta é 6, o resto vai ser 6. Essa seria a resposta. Questão número 4 diz: em um mercadinho, o gerente comprou 18 caixas de bolacha, contendo 35 pacotes em cada caixa. Se esse gerente querer ter comprado 1000 pacotes de bolacha, quantos ainda faltam para atingir essa marca? Então, primeiro vamos fazer a multiplicação para indicar quantos pacotes de bolacha ele comprou, né? Você vai lá, 8 vezes 35, 280, faz a continha, pronto. Ele comprou 630 pacotes de bolacha. Quanto falta para 1000? Só subtrai, né? Ó, subtraindo vai dar 370, ou seja, ele ainda falta comprar 370 pacotes de bolacha. Questão número 5 é uma adição de número decimal, molezinha, né? Só somar, vírgula abaixo de vírgula. 23.480, acrescento 0 aqui, né? Vai ficar tudo igualzinho, né? Mais 12.424, dá 35.000,904. Na questão 6 é uma subtração do mesmo jeito, a mesma continha, mesmos números, acrescento 0 aqui. E faz a subtração, né? Ó. 0 menos 4 não posso. Tira 1 do 8, fica 7. E aqui vai ficar 10. 10 menos 4, 6. 7 menos 2 é 5. 4 menos 4 é 0. Vírgula ficou meio tortinho aqui, mas vírgula abaixo de vírgula. 3 menos 2 é 1. E 2 menos 1 é 1. Dá 11,056. Questão número 7 é uma multiplicação de número decimal. 23,48 vezes 2,4. Você multiplica, não precisa olhar para as vírgulas, né? Depois que você fizer esta adição das parcelas, você conta que tem 3 casas decimal à direita das vírgulas. Você conta 3 casas decimal aqui e põe a vírgula. Moleza, né? Já tinha feito a correção e os exemplos e o trabalho. Tudo semelhante. A questão 8 diz que Fernando tem 1,56 metros, Henrique mede 1,65 e Bruno 1,48. A pergunta é bem interessante. Ó. Quantos centímetros falta para que Bruno fique com a mesma altura de Henrique? Então a Bruna tem 1,48 e o Henrique 1,65.
Então é só subtrair 1,65 menos 1,48. Subtraindo, ó. 5 menos 8 não dá, pede 1 ao 6. Aqui vai ficar 5. E aqui vai ficar 15. E faz a continha. 15 menos 8 dá 7. 5 menos 4 dá 1. 0 menos 0 é 0. Então a resposta é 0,17. Ok? Essa é a correção da avaliação. Agora vamos às frações. Você deu uma olhadinha. Quero que você escreva aí no caderno, né? Todo enunciado. Vamos falar só. Não vai ter aqui operação com fração. Vamos só entender. O que quer dizer fração? Aí, ó. A palavra fração vem do latim. Fractine, que quer dizer dividir, quebrar, rasgar. Fração no cotidiano também quer dizer porção, né? Uma porção de um total, parte de um todo. Então essas são as palavras que definem a fração. Ideia de fração. Notícias antigas a respeito de frações. As notícias mais antigas a respeito de frações vêm do Egito Antigo. As terras que margeavam o rio Nilo eram divididas entre os grupos familiares, em troca de pagamento de tributos ao Estado. Né? Por exemplo, se você pegar uma terra, uma certa quantidade de terra, plantava e parte da colheita ele dava para o Estado. Né? Dava para os senhores da época, que eram os faraós. Como o Nilo sofria inundações periódicas, as terras tinham que ser medidas e remarcadas, já que o tributo era pago proporcionalmente à área a ser cultivada. Tá aí um desenhozinho aqui ao lado. Temos aqui as pirâmides, né? Ó. As pirâmides bonitão aqui, ó. E aqui, né, o desenho aqui do Rio Nilo. Para que servem as frações? Tá aqui até o exemplo, como é que os egípcios escreviam suas frações. Não eram desse jeito, né? Não eram assim, era de outra forma. Esse círculozinho em cima significa que era 1, e aqui os tracinhos que significa o quê? 3, é um terço. Um círculo em cima era 1, aqui embaixo 6. E um vinteavos, olha como é que escreve, um vinteavos. Aqui é um sexto, um terço. Daqui a pouco vamos até colocar como é que se escreve. E aqui é um vinteavos. O 20 dele, o número 20, escreve esses dois calcanhares, né? Esses dois formatos de calcanhar aqui, com a bolinha em cima, né? Com esse semicírculo aqui. Esse não é um semicírculo, né? Essa parte ovalada representa 1. Vamos ler lá o textinho, né? Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira da unidade. Isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Os egípcios conheciam as frações de numerador 1. É o que eu falei aqui, não foi? Ó? É 1 aqui em cima, um sexto, um meio, um quarto, um décimo. Continuando. E esta era a forma que eles usavam para representá-las. Aqui, ó, a representação das frações no Antigo Egito. Conhecendo as frações, eu quero que vocês façam aí, mandem foto para mim. O seguinte, você vai pegar, ó, vai recortar uma tira de papel de 30 centímetros de comprimento. Use uma régua, pega um papelzinho aí. Pode ser um papelzinho colorido, um papelzinho já que você utilizou, né? 30 centímetros de comprimento por 5 de largura. Vai fazer o quê? Vai dobrar e tirar ao meio. Vai dobrar ao meio, né? Obtendo duas partes iguais. Olha aí, vai fazer assim, ó. Vai tentar pintar, divide ao meio, a massa, né? Bonitinho, divide ao meio, escreve lá, um meio e um meio. Tá bom? Essa é a atividade de hoje, né? Parte dela. Tirinha de papel, 30 centímetros, vou repetir, use a régua. Se não tiver régua, use qualquer outro tipo de medida, ou pode só cortar na tesoura uma fitinha, né? Um pedacinho de papel. Mande a foto. Outra de 5 centímetros. Aí você vai dividir ao meio, vai amassar o meio bonitinho, vai marcar um meio aqui e um meio aqui. Se der, você divide e dá um pinte, né? Dá pra pintar. E mande a foto pra mim, tá bom? Desse jeito aqui. Vamos lá. No caso, cada parte obtida representa a metade de um meio. A tira. Tá aqui, um meio para lá, um meio para cá, tá bom? Você vai fazer isso aqui também, ó. Vai pegar e dividir em 3 pedacinhos, uma outra tira do mesmo jeito, tá bom?
que representa aqui 1/3. Vamos recortar outra tira de papel do mesmo tamanho, só que agora iremos dobrá-la em 3 partes iguais. Cada parte da tira inteira representará a terça parte ou 1/3, tá bom? Se você cortou de 30 centímetros, você vai marcar com a régua 10 centímetros e 10 centímetros. Aí você divide bonitinho, escreve 1/3 aí, tá bom? E mande foto para mim. Show de bola? Aqui, agora observe novamente, a tira dividida em 3 partes iguais e pinte 2 delas. Aqui já está mandando pintar 2, né? Dessa forma, podemos dizer que 2/3 da tira está pintado, representando o número 2/3. Está aí, ó, 2/3. Se você quiser pintar, tá bom? Antes de enviar, esse pedacinho aqui é 1/3 mais 1/3. Então vai dar o quê? Vai dar 2/3. Da mesma forma, para obter, por exemplo, 1/4, 1/5, 1/6, etc., seguimos os mesmos procedimentos anteriores. Beleza? Vamos observar mais exemplos. Tá aí, ó, reloginho, ó. O numerador e o denominador são os termos de uma fração. Tá aqui, ó. Aqui é meio-dia, ó. Meio-dia. Aqui é meio-dia e 15 minutos, ou seja, 15 minutos é 1/4 de hora. E aqui meio-dia e 30 minutos é meia hora, 1/2 de hora, né? Beleza? O numerador e o denominador são os termos de uma fração. Por exemplo, 2. 2 é o numerador. Escrevam aí, ó. Numerador é o de cima e o de baixo é o denominador. Tá bom? O denominador é o todo. Foi dividido em 3 partes. E o 2, o de cima, que é o numerador, foi as partes que foram pintadas. Assim como aqui, ó. 2/3. 3 representa quantas partes foi dividido inteiro. Né? A fitinha foi dividida em 3 partes. Então fica o 3 aqui, ó. E o 2 foi somar aqui as partezinhas que você pegou. Pegou 2 partes, então 1 mais 1 é 2. Do denominador indica em quantas partes iguais uma unidade foi dividida. O numerador indica quantas dessas partes foram consideradas. Por exemplo, em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Vamos ver quantos pedaços sobraram. Dá para verificar aí quantos pedaços sobraram? Ó, eu vou contar aqui, ó. Vou colocar uma corzinha, o vermelho dá para ver, ó. Uma aqui, vou colocar branco. Vou colocar branco, fica melhor de ver. Comeu um pedacinho aqui, nem branco dá para ver. 2, 3, 4, 5, sobrou 6 pedaços. Né? Quase isso, 6. Sobrou 6 pedaços de 8. Então, se sobrou 6 de 8, eles só comeram 2 pedaços, né? Então, sobraram 6 partes de 8. Beleza? E agora vamos ver aqui como é que se lê as frações, né? Tá aqui, ó, 1/2, 2/3, 1/4, 1/10. Agora, essa ali, 2/15 e 1/100. 1/100, eu esqueci aqui de colocar um zerinho a mais, né? Vamos colocar um zerinho aqui, professor. Pronto, 1/100 é 1/100. Beleza? Então, pronto, pessoal. Esta é a aula de hoje. Copie aí os exemplos que vocês conseguirem aí. Me mande as fotinhas das fitinhas lá dividida em 1/2 e 1/3. E bons estudos.